Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar do filósofo da escola. Quem seria o filósofo da escola? Esse tema ele começa, sobretudo, com uma pergunta. É possível o professor que vai da educação infantil até o ensino médio, ter autonomia intelectual sem a bênção da universidade? Porque o que são as universidades? Como se forma um acadêmico? Como se dá a formação de um acadêmico desde a formação das primeiras universidades? As universidades, quando começam, elas são muito influenciadas pelas guildas e pelos profissionais de ofício, porque antes da modernidade mais recente, e antes das universidades, os profissionais de cada setor reuniam-se em guildas, em, em profissões de ofício, onde existia uma hierarquia até a pessoa chegar a mestre. Então a pessoa ia de aprendiz a mestre. E para que ela galgasse esse caminho, era necessário que ela produzisse, se ela fosse, por exemplo, um artesão, que ela produzisse uma obra de arte autônoma com a sua assinatura. Aí ela se tornava de aprendiz a oficial. Até que a pessoa galgava esse caminho e se tornava um mestre de ofício. Esse procedimento foi adquirido pelas universidades que, para que ela tenha profissionais, para que ela tenha conhecedores autênticos, esses profissionais, esses professores, esses mestres, esses doutores, precisam responder perante os seus pares para que essa pessoa galgue o patamar de mestre, doutor dentro das universidades. Então as universidades passaram a representar, na hierarquia do saber, na hierarquia do conhecimento escolástico, o máximo desse saber, o máximo do conhecimento, por uma questão de hierarquia, não necessariamente por abarcar a todos os tipos de saber, mas as universidades desenvolvem uma tecnologia onde cada mestre, doutor ou aquele que está querendo ter um desses títulos precisa responder entre os seus pares. Mas aí eu faço uma pergunta. Um professor que passa pelas universidades, mas ele não fica lá como sendo um acadêmico. Esse professor, ele continua ali na educação infantil até o ensino médio. Pode esse professor, perante a sociedade, produzir um trabalho, produzir conhecimento, sem pedir a bênção aos pares das universidades? Poderá o professor da escola regular produzir conhecimento escolar entre os seus pares, e esse conhecimento poderá ser um conhecimento legítimo perante a sociedade? Eu faço essa pergunta. Mas antes de responder essas perguntas, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. E ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Dê like, compartilhe e, acima de tudo, comente.
Mas a comentar, não comente apenas nos grupos de Facebook, WhatsApp. Comente também dentro dos nossos vídeos, para que o nosso material cresça e apareça nas plataformas do YouTube. É muito importante a participação de cada um de vocês. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente, compartilhando, né, dando essa força, porque o canal não teria quase 7.000 inscritos, como tem hoje, se não fosse o apoio e o respaldo de vocês. Então, o meu muito obrigado. Mas a pergunta continua. E nós, que somos professores, eu, por exemplo, sou professor de filosofia, sobretudo, né, dou aula de sociologia também, algumas outras matérias não muito úteis às vezes, mas a gente precisa sobreviver. E houve a famigerada reforma do ensino médio. E a gente tem aí que se desdobrar numa série de conhecimentos, de matérias, como o que rola por aí, que não serve para absolutamente nada, mas a gente está ali. Precisa tirar leite de pedra, às vezes. Mas a gente que está nesse ensino, nesse lugar, a gente pode promover conhecimento entre nós sem pedir a bênção à universidade? Isso é um desafio muito grande. Porque, evidentemente, que o professor do ensino médio, que vai produzir conhecimento filosófico, falando do meu caso, evidentemente que esse professor ele precisa se utilizar de fontes acadêmicas, de filósofos que são acadêmicos. Até porque, se ele não o fizesse, seria empobrecer demais o seu trabalho. Mas eu faço mais uma pergunta, mas será que só a academia é a fonte? Será que nós, professores, não podemos produzir conhecimento e sermos também fontes uns dos outros? Evidentemente que a proposta que eu faço eu não estou dizendo que estou inovando ao fazer essa proposta. Outros devem ter feito. Eu nunca parto do pressuposto de que eu estou inovando. E de repente, até por falta de informação, eu ainda não tive contato com alguém fazendo essa pergunta. Talvez até por falta de informação. Mas de fato, eu estou fazendo e eu estou lançando esse desafio. E primeiro eu o lancei para mim, através dos meus vídeos, através de um material escrito que eu estarei publicando, se Deus quiser, este ano. Mas eu lancei para mim este desafio, que é também uma necessidade, sobretudo num país como o Brasil, e sobretudo em um estado do Rio de Janeiro, onde nós, professores, temos sido literalmente massacrados, onde nem o piso nacional da categoria nós ganhamos. E a cada dia que passa nós somos literalmente enganados, passados para trás. E nós, professores, sobretudo da educação infantil até o ensino médio, nós somos tidos como aqueles pseudo-intelectuais, os chatos da greve, que ao se pronunciar perante a sociedade, só se pronuncia mediante greves, só se pronuncia mediante ao sindicato. Tendo em vista que o movimento sindical hoje em dia foi completamente solapado. Ele perdeu a importância nos dias atuais. Por quê? Porque os sindicatos eles são formados, a princípio, através da classe operária, da classe do operariado urbano que se forma a partir da industrialização, e a reunião desses operários, dos interesses desses operários, formam os grandes sindicatos.
Mas nós vivemos dia de neoliberalismo, onde o trabalhador ele foi disperso na sociedade, a fábrica é a cidade, porque o trabalhador trabalha no entorno da indústria, disperso na cidade, disperso no mundo, sem ter aquele aglomerado fabril de onde o sindicato se organizaram a partir desse lugar, e era a partir desse lugar que o sindicato se organizava, inclusive com reuniões na porta das fábricas, com manifestações na porta das fábricas. Isso acabou. E os sindicatos, muitas das vezes, inclusive o da classe dos professores, eles lutam muitas das vezes para sobreviver, tendo que defender o interesse das categorias, mas muitas das vezes tendo que sobreviver como sindicato. E os sindicatos claramente perderam muito da sua força, porque o trabalhador fabril, o operariado, ele pautava a luta dos trabalhadores. E esse pautar da luta dos trabalhadores também influenciava a categoria dos professores, que ao se ver neste mundo, se sente mais ou menos como órfão daquele movimento operário que tínhamos há pouco tempo, no Brasil, através do ABC Paulista, através de uma CUT. Então hoje temos sindicatos muito enfraquecidos. E geralmente quem fala, inclusive em nome do professor, são outras pessoas. É a universidade que às vezes fala por nós, sem que nós possamos falar. Então, termos filósofos da escola, produzindo conhecimento na escola, buscando autonomia intelectual perante a sociedade no chão da escola, é uma necessidade. Muito mais do que uma possibilidade, é uma necessidade. Porque nós precisamos dessa autonomia intelectual para nos colocarmos perante a sociedade e também perante a universidade, porque a universidade também é fonte de conhecimento. Mas, se nós não tivermos essa autonomia intelectual de produzirmos os filósofos da escola, nós continuaremos subservientes e tendo que pedir a bênção da universidade. Não que a universidade não seja fonte. A universidade é fonte precípua para que um filósofo da escola construa o seu caminho de conhecimento. Mas com os métodos a serem colocados pelo filósofo da escola, que responde não só perante a academia, mas que responde perante os seus pares na própria escola. É mister a criação, a invenção e o chamado desse indivíduo, desse sujeito e desse intelectual que nós não vemos. Também porque não há incentivo para que ele exista, para que ele se faça presente. Nós poderíamos chamar também, guardadas as devidas proporções, o filósofo da escola de intelectual orgânico. O que seria um intelectual orgânico, segundo Gramsci? É um intelectual que fala diante e a partir de instituições. Então, de repente, os bancos têm os seus interesses. Então, há intelectuais orgânicos que falam de acordo com os interesses dos bancos. De repente, existe a indústria que precisa se recuperar no Brasil. Quais seriam os intelectuais que falariam em nome da indústria? E falando a nosso respeito, nós poderíamos também sermos intelectuais orgânicos que falam da escola em nome da escola. Mas eu gostaria de fazer uma ressalva.
a não só a autonomia, mas a responsabilidade de um filósofo da escola não deveria ser a mesma de um intelectual orgânico de um banco. Por causa do compromisso, por causa da integridade e da honestidade intelectual também que o filósofo da escola teria que ter. Porque se não há o mínimo de honestidade intelectual, esse trabalho pode não ser considerado legítimo, ele pode se perder, então, até porque durante os tempos ele pode se contradizer. Mas eu continuo colocando esse desafio. É importante criarmos a figura do intelectual da escola. Eu estou dizendo que eu sou esse cara? Não. Eu estou dizendo que eu não sou esse cara? Também não. Eu estou fazendo uma proposta, uma provocação. É importante a criação do profissional da escola. Há uma necessidade da criação do profissional, do intelectual da escola, que fala diante de uma sociedade que precisa vê-lo com respeito, não apenas como o chato da greve, que só fala em nome quando o sindicato se manifesta. Porque o que é o sindicato hoje? Ele fala e a voz do sindicato é a voz do silêncio do professor. O professor está em silêncio. Ele foi silenciado. E os sindicatos também perdem a força porque ele fala e parece que a voz do sindicato é a voz do silêncio do professor. Eu vejo isso. Então é importante criarmos essa figura. Criarmos a representação e a efetividade da presença desse cidadão que fala perante a sociedade, que fala perante a universidade, evidentemente, usando as suas fontes, evidentemente, mas sem ter que pedir a bênção, porque quem tem que falar também em nome da escola é o professor que está no chão da escola, que deve se posicionar como intelectual da escola, que precisa se posicionar como filósofo da escola, respondendo também perante os seus pares na escola. Está muito longe o dia de chegarmos a ter este tipo de ação autônoma do intelectual da escola, do filósofo da escola. Esse dia está muito longe. Muito longe. Mas muito longe. Mas, como eu não vi o mundo ao passeio e nem você, estamos aqui para aceitar esse desafio. Ok, galera? Vocês são do coração.